Sem dúvida. A Polícia Civil do Estado de São Paulo instaurou o inquérito sobre a invasão de torcedores do Corinthians ao CT Joaquim Grava e ao Parque São Jorge. Ao todo, 33 torcedores serão investigados no caso. Todos estavam presentes na reunião com o presidente Augusto Melo e nenhum possui histórico de passagem pela polícia. Além de responderem criminalmente, os torcedores correm o risco de pegarem suspensão de 6 meses a 2 anos de frequentar os estádios no estado de São Paulo. Vamos com a nossa corintiana na mesa aqui, que sabe tudo de Corinthians, ô Mônica Rosenberg. Como é que você vê aí a polícia agindo? 33 corintianos, torcedores, que invadiram lá o CT e o Parque São Jorge, vão responder agora, podem até ficar proibidos de ir ao estádio. Mônica Rosenberg. Primeiro, que bom que o que nós estamos noticiando é prisão de torcedores que estavam fazendo coisa errada e não coisas que estejam acontecendo dentro do clube, porque eu ando bastante preocupada com o que está acontecendo dentro do meu Corinthians. Em relação a esses torcedores que invadiram o Parque São Jorge, independente de ser Corinthians ou não, né? Aí fica, Corinthians é tudo bandido. Qualquer time, qualquer clube que fosse, não tem que invadir CT, não tem que usar violência, tem que respeitar. E eu acho sensacional que a pena que esteja sendo discutida é de não poder frequentar o estádio. Só que vamos lembrar, a torcida do Corinthians, por exemplo, são 30 milhões de torcedores, ou mais, cada vez maior, aí ultrapassando a do Flamengo, 5 tucados. Não são todos esses que frequentam o estádio. Nem todo mundo consegue estar num estádio de futebol. Então, se for uma pena que só vai afetar um pequeno grupo de 40, 50 mil que poderiam estar no estádio, não resolve. A pena tem que ser uma pena que machuque, não no sentido físico, mas uma pena que tenha alguma repercussão negativa. Que iniba, que constranja o comportamento, que seja exemplo para outros, então que outros torcedores digam, não vou invadir nenhum CT porque eu não quero ter a mesma pena. E que, de alguma forma, seja aplicável de verdade. Então, você punir um torcedor que nunca vai ao estádio e dizer que você não vai poder mais ir, não vai resolver. É importantíssimo. A pena precisa ser cumprida, ela precisa ser sentida. Então, não adianta fazer uma pena gigante. Melhor que seja uma pena pequena, mas que todos vejam que quem está fazendo coisa errada vai ser punido. Tem mais algum corintiano na mesa aqui ou é só a nossa querida Mônica Rosenberg? E aí? Você precisa ser corintiano para comentar esse assunto? Não, só queria saber. Não tem. Eu, pelo menos, eu sou santista, estou numa situação ruim. Mas o que eu acho engraçado nessa questão do Corinthians é o seguinte, que primeiro, concordo com a Mônica, não pode invadir, quem invadir tem que ser punido e tem outros mecanismos de pressão. Mas a notícia está virando pro torcedor revoltado e não para a transação super suspeita de alguns milhões de reais que envolveu a coisa toda ali. É que a corda estoura pro mais fraco, fica essa mensagem aí. E você, Diego Tavares? Olha, Cuba, eu só posso dizer aqui, depois dos meus colegas, que é lamentável que o futebol, que é uma paixão nacional, infelizmente, nos últimos tempos, não toma os noticiários pela alta qualidade, alta performance dos clubes, enfim, pela beleza da festa, mas sim por escândalos como esse, né, que acabam afastando dos estádios, afastando do futebol as famílias, enfim. Futebol no Brasil, infelizmente, não é mais daquela diversão para a família toda, para a gente frequentar os estádios com os nossos filhos. Infelizmente, as notícias muitas vezes são marcadas justamente pelo contrário, por violência, por corrupção, enfim, e toda sorte de coisas erradas aí. Triste que o futebol, que é um símbolo do nosso país, esteja tão descredibilizado, esteja com a imagem tão arranhada diante desses fatos. Agora o PP é impressionante, né? Como o cara é torcedor do time, ele se sente no direito de ir lá, entrar, falar com quem ele quer, invadir, né, sem autorização, porque simplesmente é um torcedor do time, ele acha que ele tem todo esse acesso de cobrar. Como é que você vê? E não tem, né? E não tem. Infelizmente, você vê que a violência dos torcedores em relação ao futebol, seja briga fora do estádio, seja invadindo espaço dos clubes de futebol, são cada vez, ainda são normais no futebol brasileiro. Então, eu espero que essa conduta aí da polícia de instaurar inquérito contra 33 corintianos que invadiram o Parque Seu Jorge seja também uma São Jorge. Parque Seu Jorge. Jorge é o PP ele já está pensando no fim de semana. É naming rights, é que nem o Murumbis. Cara, mas podia ser o naming rights bom, né, cara? Imagina Seu Jorge comprando ali o... Nós tentamos. Tentaram fazer com de verdade? Sério? Verdade. Sério? E o Parque São Jorge poderia... Dentro do Parque São Jorge tem um bar Seu Jorge.
Tem já lá dentro. Então, era o mais óbvio nas primeiras negociações, mas o valor era muito... São Jorge. Agora, precisa só dizer uma coisinha. Pelo que diz na notícia, houve algum envolvimento do presidente Augusto Nunes aí. Não entendi se ele autorizou, se ele liberou, se ele abriu as portas, se ele empoderou esses torcedores. Mas é preciso entender qual foi essa conversa que permitiu que esses torcedores achassem que tinham direito.